saber que o Senhor vai nos ouvir por causa de Cristo Jesus, seu Filho. Obrigado, Deus, porque por meio de Cristo nós temos a salvação e podemos refletir a sua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos cantando também o hino Fonte, a escuta da bênção, o hino que fala da graça de Deus sendo derramada em nossas vidas, e essa é a maior fonte de bênçãos que nós podemos ter da salvação. Oh
Então nós estamos hoje adorando e servindo a Jesus. Hoje é uma noite especial onde o seu povo se reúne para a adoração. E nós vamos a alguns breves avisos. Gabriel, eles estão aí, por favor? Vamos dar uma olhadinha. Finalzinho do mês, eu quero incentivar vocês a estarem aqui. Uma parte muito importante que nós já tivemos hoje de manhã, falando sobre discipulado de manhã, vai ser sempre estendido também para as quartas-feiras. Então, quarta-feira é o momento de a gente continuar, tá bom? Trabalhando com discipulado. Espero que esse culto seja uma grande bênção para você. Nós temos feito aconselhamento discipulado sempre às quintas-feiras. Você pode marcar, você pode estar aqui. E a gente tem vários horários. Tem sido um tempo muito gostoso também de discipulado em nossa igreja. Por favor, marque. Sábado, finalmente nós vamos voltar à nossa rotina, né? Às vezes os meses tem tantas atividades. Nós tivemos um excelente acampamento de homens esse sábado. Foi surpreendente, né? O que Deus nos permitiu lá estar com os homens, muito animados, muito gostoso. E agora a gente volta com o nosso culto de jovens, acontecendo às 17 horas. Ainda, tá bom? Até o próximo mês ainda vamos estar às 17h30 com a nossa escola bíblica dominical, 19h15 o nosso culto à noite, tá bom? E vai seguindo. Parou aí. E a última vez da noite, hoje nós vamos ter o nosso Ministério de Mulheres acontecendo então no dia 29 de julho. E o tema é artesanato, Casa da Carol, tá bom? Nós vamos estar juntas ali fazendo artesanato. Li certo aqui? Eu leio, pastor, falei. Aí você deve formar duplas para comes e bebes, tá bom? E trazer uma foto impressa de família, onde eles vão montar um álbum, alguma coisa assim. Pode ser mais que uma foto? Pode trazer então fotos da família então, para o calendário anual que a gente está fazendo aqui 15 horas, tá bom? Todo mundo entendeu? Então, próximo sábado, 15 horas. E também nesse dia, às 17 horas, última forma, os jovens não serão aqui, tá bom? Os jovens vão ser na Igreja Batista. Mais informações do nosso grupo, tá bom? Só confirmando qual é a igreja, mas vocês terão com jovens no nome, já vão aproveitando isso aí. Deus abençoe vocês, meus amados. Hoje tem sido um dia muito alegre, muito gostoso, estamos juntos, adorando a Deus. Se você aproveite bem, vamos então dar continuidade ao nosso culto, Leonardo. Só a família do Clayton, tia Neide também está aqui, nos visitando hoje. Seja muito bem-vindo, viu, Clayton? É Cristina? Ou Tereza? Tereza Cristina? Tereza Cristina, seja muito bem-vinda. Eu nunca sei quando tem dois nomes, só fica lá Tereza Cristina, filhinha Giovana está aqui também com a gente, né? Oi? Daniele, Giovana é muito maior, certo? Então, Daniele aqui com a gente. Também a tia Neide, ela estava aqui. Tá lá. Seja muito bem-vinda, viu? E também temos o pastor, vou apresentar depois, o pastor e sua família, missionário em Piauí, Minas Gerais, vai estar pregando para nós a palavra de Deus hoje à noite. Mais alguém está nos visitando? Não? Então, que Deus abençoe a sua vida. Leonardo, por favor. Estamos indo o precioso sangue. O precioso
ambientalista, e foi um grande privilégio eu ter participado dessa missão já há alguns anos. Agora, nesse momento, fazendo parte do Conselho Executivo da missão e trabalhando como primeiro secretário dela. E foi uma semana muito boa, e uma grande oportunidade de servir os nossos missionários e respirar o ar que eles respiram. É um grande privilégio. Eu fiquei só de estar ali junto com eles, eram mais de 20. Aquilo me animava o coração. E muito do que você está vendo hoje, que eu estou bem animado hoje, é por ter estado com eles durante toda essa semana, estando vendo a obra de missões ali e participando com eles. É grande bênção, grande privilégio. O missionário que está conosco hoje é o pastor Luiz Miguel Gianelli. Pensa uma pessoa, gente boa. E a gente foi colega de seminário, então a gente estudou juntos. E aqueles trabalhos manuais e práticos a gente fazia junto. E eu lembro do Luiz Miguel, que a gente tinha uma coisa em comum. Nós dois queríamos ser missionários naquela época. Ele iria para o Japão e eu iria para a Serra Leoa, na África. Ele foi para Piumhi, Minas Gerais, e eu estou aqui em Calvário até hoje. E esse é a boa vontade de Deus para as nossas vidas. A gente vê isso. Ele vai contar um pouquinho do trabalho que ele já desenvolveu. Vai ser muito bom de conhecer o trabalho dele. Ele tem feito um bom trabalho no campo e é um grande privilégio convidar você para pregar, meu amado. Venha, prega a palavra de Deus para nós. Ele vai dar um relatório, vai apresentar a sua família e vai então nos desafiar com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo, viu? Boa noite, irmãos. Uma grande alegria, uma grande bênção poder estar aqui com os irmãos nesta noite. Como o pastor Ari falou, foi uma semana muito especial do treinamento da MBBF. Nós somos muito edificados pela palavra de Deus, os conselhos ali recebidos, a comunhão com os outros missionários. Inclusive as aulas que o pastor Ari ministrou para nós foram uma grande bênção. E as traduções dele do espanhol para o português foi melhor ainda, né? Foi muito bom. Mas nós louvamos a Deus por essa oportunidade e eu quero compartilhar um pouco do que Deus tem feito lá em Minas Gerais. As crianças foram para o culto infantil, mas aqui está a linda família que Deus, por sua graça, me deu. Minha esposa Débora, ela acabou de sair ali com o Luigi, que é o mais novo. Vai completar 10 meses. Nossa filha mais velha, Agnes, ela tem 7 anos. E a Annelise, que tem 3. A Annelise é a mais sapequinha de todas, né? Já foram lá para o culto infantil, mas é a família que Deus me deu, família especial, e juntos temos servido ao Senhor no campo missionário desde 2006, desde o início de 2006. E o quarto filho, quando que vem? Não sei, só Deus sabe, pastor. Então nós estamos servindo com a MBBF, é a nossa missão, e que tem nos dado o apoio ali no campo missionário. Nós fomos para a Serra da Canastra, em Minas Gerais. Então é bem no interior do estado, centro-oeste do estado de Minas Gerais, é onde nasce o Rio São Francisco. Aquela montanha mais alta ao fundo é a própria Serra da Canastra. Então nós vivemos em Vargem Bonita, a primeira cidade banhada pelo Rio São Francisco, a mais perto da serra, uma cidade de aproximadamente 2.000 habitantes. Então nós iniciamos o nosso ministério ali para implantar uma igreja. Desde o começo não tinha nenhum convertido, nada, Deus nos levou para lá. Então nós trabalhamos ali por 8 anos e pela graça de Deus hoje tem uma igreja batista fundamentalista ali, já com o seu pastor. Então era uma cidade, ainda é, né, um clima espiritual muito pesado, mas era pior. Surgiu do garimpo de diamantes e chegou a ter 30.000 habitantes lá, no auge do garimpo. Quando o garimpo acabou, o IBAMA proibiu, os garimpeiros foram embora, a maioria para o Nordeste, e o que sobrou formou a cidade. Então tinha muita prostituição, muito espiritismo e muita bebida alcoólica. Era a terceira cidade que mais consumia álcool no estado na época do garimpo. E muito isolado, então era muita depressão, muito suicídio, e uma das coisas que Deus tocou em nosso coração para irmos para lá. Aqui foi no último culto, antes de deixarmos a igreja, em 2014, com os irmãos, e essa senhora aqui da ponta foi nosso primeiro contato, primeira convertida, primeira batizada, e ela está firme lá até hoje, graças a Deus, e através dela alcançamos outras pessoas. Aqui a fachada, como ficou depois
de todas as reformas e construções, essa é a frente da igreja. Ficou na segunda avenida principal da cidade, Avenida Rio de Janeiro, ao lado do cemitério, que fica bem ali, no cantinho, dá para ver o muro do cemitério, a igreja ficou do lado. Esse é o pastor que assumiu a igreja agora em janeiro, o pastor Carlos. Ele veio da Bahia, de Vitória da Conquista, a esposa dele, a Kátia, e a filhinha Kézia. Então orem por esta família, eles assumiram o ministério ali em janeiro, e estão fazendo um bom trabalho, cuidando daquele rebanho e pregando o evangelho, continuando a pregação do evangelho lá na cidade. Então agora nós estamos em Piuí. Esse nome significa Rio do Peixe ou Rio das Moscas, tá bom? É a distância de 60 quilômetros de uma cidade da outra, e Piuí é a primeira cidade. Ela é considerada o portal da Serra da Canastra, a maior cidade ali da região, a metrópole da Serra da Canastra, com 35 mil habitantes. Então nós chegamos primeiro em Piuí, 60 quilômetros para Vargem Bonita, 70 quilômetros para São Roque de Minas, que é onde o trabalho lá na região começou. E aqui é mais uma foto para os irmãos terem uma ideia, cidade bem maior que Vargem Bonita, né, 35 mil, e em crescimento. Vargem Bonita não cresce, infelizmente ela fica daquele jeito, não chega indústria, não chega gente, nada. Mas Piuí está crescendo, já é na beira da rodovia e está crescendo bastante. Na parte espiritual, o que predomina é o catolicismo romano tradicional. Povo muito conservador, eles não gostam de mudanças, então a renovação carismática, esse tipo de coisa não é muito bem-vindo lá. Aquele catolicismo bem antigo, né, bem tradicional. Porém, o espiritismo é o que domina de verdade. As pessoas se dizem católicas, mas praticam, acreditam e seguem de uma maneira direta ou indireta o espiritismo. Superstições, tem muito benzedor, aquelas cirurgias espirituais, então é muito forte isso ali naquela região. E a maçonaria também, entre os médicos, advogados, pessoas ali da região com maior estabilidade financeira, digamos assim, em geral fazem parte da maçonaria. Então aqui os primeiros convertidos ali em Piuí, irmão Maurício, irmã Janaína. Então ela tinha um problema sério no coração e através desse problema nós conhecemos a família, apresentamos o evangelho, Deus o salvou pela sua graça. Através dessa família nós fizemos outros contatos, os cultos na casa deles, e assim a igreja foi nascendo. Ele é pedreiro e é uma grande bênção até hoje, muito firme, ele que está cuidando dos cultos lá, da regência, direção do culto nesses dias que estamos fora. E um conselho para quem quer ser missionário: busca um pedreiro primeiro, né? Pregue para o pedreiro, porque a hora que for construir tem ajuda, né? E é uma grande... E tem um servente na igreja também, depois eu vou falar sobre isso. Aqui foi o primeiro culto que realizamos lá na cidade de Piuí, no dia 24 de agosto de 2012. Então, juntamos os irmãos de Vargem Bonita e de São Roque de Minas, fomos na frente da casa desse casal, na rua. Então, algo que nós fazemos no interior ainda. Colocamos as cadeiras, fechamos metade da rua sem autorização de prefeitura, sem nada. É coisa do interior, né? E os vizinhos ficavam olhando, acompanhando, e cantamos os hinos, pregamos o evangelho. Alguém quer um culto como esse? E aí fomos marcando os próximos cultos. Da mesma forma que anos antes havíamos começado o trabalho em Vargem Bonita. Aquela senhora que eu falei, Dona Nega, como ela é conhecida, ela falou, nós conhecemos através da doença dela, estava no hospital, ela falou: faz uma reza em casa. Nós vamos lá fazer a reza. Então fizemos o culto e alguém quer um culto como esse? As pessoas pediram, nós marcamos e aí toda semana ia fazendo os cultos. E em Piuí aconteceu da mesma maneira e nós fomos então realizando os cultos nos lares. Primeiro de 15 em 15 dias, era uma distância longa, então 15 dias nós fazíamos essa viagem de 60 quilômetros, levava as cadeiras em cada casa, no quintal, na varanda, na rua, na horta, como o mineiro diz, um quintal de terra em casa eles chamam de horta. Então a gente fazia na horta ou dentro da casa quando chovia, e depois quando aumentou a demanda era toda semana os cultos. Aí a gente tinha que ir semanalmente, não tinha como evitar. E esse é o bairro Nova Esperança, um bairro novo da cidade, muitas casas populares e terrenos, pessoas construindo. Nós começamos a orar e decidimos concentrar os esforços ali. E Deus nos dê direção, nos mostra o que fazer, como chegar nesse bairro. Como o pessoal do centro era muito tradicional, difícil acesso, a gente pensou a periferia, o lugar, as pessoas, muita criança na rua, mais fácil para fazer amizade. E daí Deus respondeu às nossas orações. O irmão Maurício e a irmã Janaína conseguiram uma dessas casas, mudaram para esse bairro. Então nós fomos para o trabalho na casa deles e focamos ali os esforços.
Então aqui um pouco do progresso da obra ali, na nova casa. A gente chegava, trazia as cadeiras, no carro tinha um carro maior na época, o porta-mala cabia muita cadeira. Fazíamos visitas, estudos bíblicos, ficávamos ali desenvolvendo amizade e realizávamos o culto à noite. Também o trabalho de evangelismo com os jovens das duas igrejas da Canastra, Vargem Bonita e São Roque. Saímos pelas ruas, entregamos folhetos, convidando, falando de Cristo, né, e teatro, tudo que podia para fazer amizade, contato e apresentar o evangelho às pessoas. Então, por um bom tempo nos reunimos nessa casa. De um lado, as duas fotos de cima, é o culto mesmo, a hora da pregação, e a Débora saiu com as crianças para o outro lado do terreno. Ali ela está com 2 crianças apenas, a Agnes e mais um garotinho, mas normalmente era 15, 20 crianças. Então quando estava muito calor, tinha mosquito e tudo, quando estava frio, era no frio mesmo. Garoa, só entrava na casa quando chovia porque não tinha jeito, e às vezes naquele pequeno cômodo, 30 pessoas ali, tinha que tirar a mesa, tirar tudo, mas a gente entrava e fazia os cultos ali, por um bom período. Então, nós estávamos orando para Deus nos preparar um local ali, e nós conseguimos comprar uma casa. Adquirimos uma casa em financiamento, né? Assumimos a dívida de um outro homem que tinha feito todo o processo lá. Então, antes de nos mudarmos, a gente começou a se reunir dentro da casa. Quando nos mudamos, não tinha espaço dentro, a casa pequena. Aí nós passamos a reunir na varanda, tinha uma cobertura no fundo, e nós nos reunimos ali, e deu para fazer isso por algum tempo também, até começar o frio, a chuva, porque era tudo aberto, né? Aí não tinha mais jeito. Então nós conseguimos esse salãozinho bem rústico no fundo de uma casa. Então, por um ano nos reunimos ali, e apesar da simplicidade, já ficou com mais cara de igreja, né? Digamos assim. O irmão que é carpinteiro em Vargem Bonita fez o púlpito para nós, tentamos ajeitar do jeito que dava, não tinha como reformar nada porque era casa alugada, e parecia igreja perseguida, porque era bem na frente de uma Assembleia de Deus, e a gente não quis colocar placa para não ser antiético. Então a gente chegava, ficava na garagem na frente conversando. Quando dava horário, a gente ia para o fundo da casa, atravessava a horta, ia lá para o fundo bem escondido. Então às vezes a Débora conversava comigo, parece igreja perseguida, a gente está escondido lá para trás, né, para realizar o culto. Mas foi interessante, uma experiência diferente, e nós aprendemos muito, mas não tinha como o trabalho crescer dessa maneira. Então a gente foi orando, Deus nos ajuda, nos mostra o que fazer, nos dê um terreno, nos dê um local, e orando, até que Deus nos deu mais uma foto, né, para os irmãos verem como ficou. E aqui é a igreja organizada, a primeira igreja organizada das 3 lá da Serra da Canastra. Havia a possibilidade de ganharmos um terreno da prefeitura, então nós corremos atrás, vamos organizar a igreja então, para se o terreno sair, a gente tem como colocar no nome da igreja. Então não saiu o terreno, mas a igreja está organizada, é a mais nova da Canastra, mas é a única que já tem o seu CNPJ. E um advogado vizinho, ele quis ajudar, ele não é crente, mas ele falou, vou dar o dízimo para vocês, vou fazer tudo de graça. Então ele fez todo o trabalho para documentação e tudo mais, sem nenhum custo para nós, só precisamos gastar com cartório e tal, foi uma bênção de Deus também. Então não tem terreno, mas a igreja está organizada, né? E aí, como resposta de oração, nós vimos a forma de doar a nossa casa para a igreja. Senão o trabalho ia acabar. A gente não tinha mais recurso, não tinha empréstimo, não tinha terreno, não tinha nada para alugar. E nós vimos que Deus nos permitiu adquirir aquela casa só por um tempo, porque Ele queria ela para a obra dele. Então nós entregamos para a igreja, e a partir daquele momento a igreja assumiu as prestações, nós alugamos uma casa no bairro vizinho. Então ali ficou o local da igreja. E no fim a gente passa oficialmente para o nome, mas já está no contrato tudo. Então ficou assim dentro, o púlpito, lá o balcão da cozinha. Então o pregador que gosta de bater no púlpito podia bater tranquilo, que não ia quebrar, né? Mas ficou bem bonitinho, mas ainda pequeno, mas tinha um espaço. Então a gente começou a orar, o que a gente faz para crescer? Quebra a parede, né? Como é que a gente vai aumentar? E tinha até um bom terreno, nós oramos e decidimos construir no fundo. Então começamos a construir um salão no fundo, um templo, fizemos um muro na parte lateral e pegamos todo o espaço do fundo, pensando em ser o salão de cultos. Nós calculamos no início umas 80 pessoas, depois, à medida que foi subindo as paredes, nós vai caber umas 100 pessoas, e depois que terminou a gente vê que cabe umas 150, talvez até 200 pessoas, depende da forma como nos ajeitarmos ali. Deus multiplicou o espaço.
Então o progresso da construção, e aqui eu volto para a questão do pedreiro. O irmão Maurício, ele encabeçou a obra, né, sem cobrar nada. Aí tem outro irmão que é servente, ele já era convertido de uma igreja batista independente que houve lá na cidade há muitos anos atrás, e acabou, ele veio estar congregando conosco. Então tem o pedreiro, tem o servente e tem eu como auxiliar do servente. Então a gente fazia o trabalho voluntário ali, e às vezes os irmãos de São Roque e Vargem Bonita vinham nos ajudar em mutirão. Então a gente foi levantando desta forma. E aí, através de ofertas, nós fomos melhorando. Fizemos o muro da frente, ganhamos também um portão, e ali colocamos uma plaquinha provisória bem feia, mas era só para identificar por um tempo. E aqui ficou o espaço interno, depois já de tudo rebocado. Nós passamos a reunir ali antes de rebocar. Levantou as paredes, cobriu, nós inauguramos com um culto especial, inclusive o pastor Jefferson que pregou naquele dia. E 15 minutos antes do culto que nós terminamos, o irmão estava lá colocando a lâmpada, né? E nós chegamos com o pastor Jefferson e o irmão lá, falei, irmão Mauro, como é que você vai participar do culto? Estou terminando aqui, pastor. Terminou, correu para casa dele, tomou banho e voltou, e nós inauguramos, né? E o dinheiro foi a conta e também o tempo, né? Mas foi por Deus. Depois, aos poucos, fomos rebocando e fazendo as melhorias. E aqui mais umas fotos para os irmãos terem uma ideia. O templo ficou em L, né? Então, numa conferência, numa ocasião que tiver muitas pessoas, dá para pôr o púlpito numa quina e alcançar os dois lados. Então assim dá para ter até 200 pessoas ali reunidas. E agora a placa que nós fizemos, Igreja Batista Nova Esperança, pegando o nome do bairro em que ficamos, e Jesus sendo a nossa nova e verdadeira esperança, né? E agora, com uma nova oferta, nós pudemos colocar as portas, janelas, calhas, rufos, pintar, todos esses detalhes que parecem pequenos, mas quando é uma construção nós vemos que são fundamentais. Então foi pela graça de Deus também. E agora a última reforma que fizemos foi os pisos, né? Ganhamos mais uma oferta. E aqui um comentário, eu não falei isso nas outras igrejas, mas nas conversas a Débora sempre lembrava aos irmãos. Um pastor que fica a 200 quilômetros de lá, cidade chamada Campo Belo, foi nos visitar, Batista Independente. Então ele olhou e falou, queria ajudar vocês. E falou, pastor, seguinte, eu tenho um terreno lá para vender, que era do meu pai, só que está muito difícil vender terreno e tal, mas ora por mim, se vender eu vou dar o piso para vocês. Aí a gente sabe como está difícil essa questão, não sei aqui, mas lá está muito difícil vender casa, terreno e tal, mas nós oramos, Deus, ajuda o pastor a vender o terreno, ele vai nos ajudar. Uma semana ele ligou, pastor, vendi o terreno, passa a conta aí que eu vou depositar o dinheiro para vocês comprarem o piso. Então Deus respondeu, nos deu o piso, colocamos, né, e ficou bem bonito para a glória de Deus. Mais algumas fotos, né, para os irmãos. Aqui no dia que terminou, as crianças estavam lá, nós fomos ver, e ali já no andamento, ali o clube bíblico, e aqui preparado para o culto. Aqui uma foto com as cadeiras. Nós fizemos uma campanha entre os irmãos para comprarmos cadeiras. Nós não pretendemos adquirir bancos. Nós temos visto a forma de aproveitar o templo, o espaço, para os cultos, e um salão social. A gente tira as cadeiras, junta, põe mesa, e é o mesmo espaço, né? Porque não tem para onde crescer, nós vamos usar, mas os próprios irmãos juntaram e compraram essas cadeiras. E agora, recentemente, nós pudemos comprar essas mesinhas, uma para a ceia do Senhor, uma caixa de som, um microfone. Eu estava forçando muito a minha voz, estava tendo dificuldades, então nós decidimos investir nisso. Uma caixinha pequena só para ajudar, um microfone, e uma outra mesinha também para colocar o projetor, o computador. Alguns ministérios aí, com os jovens e adolescentes. Infelizmente, a maioria desses jovens não estão mais nos caminhos do Senhor. Nós tivemos um bom contato com os jovens no início. Só um ficou, esse primeiro aqui, ele se converteu, e ele mudou para Vargem Bonita, a avó dele é de lá, e ele está firme na igreja, se batizou esse ano, e está ajudando o pastor lá. De cá, pode voltar, esse aqui, né? Então, graças a Deus, o Gabriel, ele está bem firme. Os demais, infelizmente, estão nas drogas, na imoralidade, uma vida bem mundana, mas ouviram o evangelho. E ali os irmãos veem que eu estou realizando um ministério muito bom, que é jogar videogame, né? Então é um ministério legal de se fazer. Pode diminuir a foto. E ali a Débora trabalhando com as mulheres, sempre em ocasiões especiais, Dia das Mães, ela tem procurado fazer um bom trabalho em ajudar as mulheres e ensinar a palavra de Deus. Aqui o culto atualmente, para os irmãos terem uma ideia, uma média de 30 pessoas, né? E uma foto ali tirada num dos últimos cultos.
Então é mais ou menos a nossa média, a nossa frequência, o ambiente do nosso culto ali, para os irmãos terem uma ideia. O trabalho que a Débora tem realizado com as crianças, sempre com o Luíde no colo, não tem muita alternativa, está ali com o Luíde ali, às vezes põe no chão, mas ensinando a palavra para a criançada e também tentando trabalhar com música, coral infantil, ensinando instrumentos. Ela tem feito um bom trabalho nessa área. E também um trabalho com as mulheres, reunião de estudo bíblico. Toda quinta-feira se reúne para estudar a Bíblia. Não é como uma reunião de senhoras que canta, brincadeiras, não, só para estudar a Bíblia. Elas, claro, oram umas pelas outras, mas gastam tempo ali estudando. Já estudaram o livro de Ruth e agora estão estudando 1 Timóteo. Na última quinta, antes da nossa viagem, tinha uma macumba lá na frente da igreja na hora que elas chegaram. A Débora até tirou foto, mandou para mim, tinha um boneco de voodoo pendurado no portão da igreja, né? Então, a gente sabe, não afeta em nada o salvo, o povo de Deus, mas é triste ver as pessoas vivendo essa vida, né? E provavelmente alguém de perto ali da igreja que fez. Mas foi uma situação interessante, assim, ver como o inimigo trabalha, tentando assustar ou entristecer, né, os servos de Deus, mas ela está firme ali ensinando a palavra para as mulheres. E o Ministério de Estudos Bíblicos tem sido o melhor ministério desde Vargem Bonito. Estudos bíblicos pessoais, na casa das pessoas, seja evangelísticos ou discipulados. É o que tem dado mais resultados de conversões verdadeiras e crescimento espiritual. Aqui é a Agnes com a amiguinha dela, Milane. A mãe dela é alcoólatra, mas ela está muito firme, dando frutos de salvação, crescendo ali junto conosco, né? E também nós fazemos com vários adultos e famílias da igreja e da cidade. E também tenho realizado o ministério de evangelismo nas escolas. Como lá o pessoal ainda é muito conservador, essa coisa de ideologia de gênero e homossexualismo na escola não entrou ainda. Eles não gostam, não deixam. Teve uma votação lá na cidade, foi unânime para não permitir que isso entrasse nas escolas, no currículo das escolas. Então eles deixam, vai falar de Deus? Então vem, pastor, pode falar de Deus. Tudo que fala de Deus é bom, né? Então eu vou e falo de Deus, falo de Jesus e de todos os métodos possíveis, com cartazes, figuras, flanelógrafo, com aquelas pinturas que eu aprendi com o pastor John Lee, histórias missionárias. E toda sexta-feira eu vou em 2 escolas, só não vou em mais porque eu não dou conta de fazer isso, né? Se tivesse uma equipe maior, mais pessoas para ajudar, poderíamos alcançar provavelmente todas as escolas da cidade. Nesse dia Agnes me acompanhou, foi o encerramento do semestre nas 2 escolas, aquela de cima é onde ela estuda, a escola Cássio, e essa aqui é a outra escola. Todas as crianças reunidas no pátio, com os professores e funcionários, ouvindo o Evangelho. Eu falo de Jesus abertamente, só não faço apelo e nem fico falando o nome da minha igreja. E eles vão saber automático, cidade pequena, e sabe que é o pastor da igreja batista, não preciso me preocupar com isso. Mas falo de Cristo abertamente toda sexta-feira. E aqui o blog que eu tenho escrito, sempre mantendo as notícias atualizadas. Ali foi o Dia das Mães, a programação especial que realizamos no último Dia das Mães. Então eu coloco ali fotos, as notícias do trabalho, algumas mensagens e análise de livros, várias coisas assim, para estar sempre em contato com os irmãos, pessoas que oram por nós e que se interessam pelo trabalho. O blog Diamantes Eternos, que foi uma alusão aos diamantes que tinha em Vargem Bonito. E pensando, as pessoas acham que aquilo é o mais valioso, mas aos olhos de Deus as pessoas são os verdadeiros diamantes. E a gente estava ali para garimpar aquelas almas. Então foi a ideia que eu tive para o nome do blog. E a Débora também tem um blog, da mesma família, Pequenos Diamantes. Só que daí ela trabalha mais na questão do ministério infantil, família, artesanato. Ali tem um pouco do trabalho que ela tem feito, tanto para a igreja quanto para a nossa família. Meditações também. Então, para as irmãs, mulheres que tiverem interesse, quiserem acompanhar, eu recomendo aí o blog da minha esposa, Pequenos Diamantes. E há poucos dias atrás, pela graça de Deus, eu pude escrever meu primeiro livro e publicá-lo, né, de certa maneira. A Missão de Neemias é um livro sobre missões, né, uma análise do livro de Neemias e com aplicações para a obra missionária, tá bom? Por enquanto ele está disponível apenas em e-book e no site Clube de Autores. Se Deus permitir, tocar no coração do pastor Ari, a editora Crescendo pode publicar em um futuro próximo, né? Né, pastor? Estamos orando por isso, né? Mas se os irmãos puderem ler e dar um feedback, eu gostaria, né? Como estou começando, para aprender e melhorar, mas é algo que Deus tem colocado no meu coração para desafiar a igreja quanto à missão. E aqui os nossos planos: continuar pregando o Evangelho de todas as maneiras possíveis, continuar ensinando toda a palavra de Deus nos cultos, escola dominical, discipulados,
todos os ministérios que Deus colocar em nossas mãos, visando o crescimento do povo, e continuar a construção aqui à medida que Deus for dando as condições. Em Vargem Bonita nós tínhamos um sustento específico para isso, então nós pudemos realizar todo tipo de construção lá. A igreja ficou pronta, templo, casa pastoral, cozinha, salão social, classes, banheiro, tudo pronto, né? Pátio, portão. Agora em Piuí nós não temos esse sustento, né? Então só vamos fazer na medida que recebemos alguma oferta. Então nesse sentido o trabalho ali vai ser mais lento, mas nós sabemos que Deus tem um plano, um propósito em tudo, está no controle de todas as coisas. E aqui os pedidos de oração, eu deixei o slide lá, quando os irmãos puderem orar por nós, fica essa lista, mas em especial, salvação de vidas e por nossa família, para Deus nos proteger do mal, nos dar sabedoria, força, saúde para continuar este trabalho. Orem pela Débora, pelas crianças, né, e por mim, para que a gente, como diz o povo, dê conta, né, de fazer a obra de Deus com fidelidade e continuar pregando o Evangelho ali naquela cidade. E aqui um texto que desde a minha adolescência tem desafiado em relação a missões, quando Jesus viu as multidões e teve grande compaixão. É a mesma atitude que devemos ter e alcançar os perdidos, né? A seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas nós podemos ser esses trabalhadores. Não só orar por isso, mas nos dispormos a sermos esses trabalhadores. Amém? Amém. Vamos abrir em Neemias. Esse é um pouco do nosso trabalho. Espero que os irmãos orem por nós e que Deus continue abençoando a obra na Serra da Canastra, salvando vidas naquelas cidades, em especial ali em Piuí, onde nós estamos. Neemias capítulo 1, eu quero compartilhar alguns pensamentos com os amados. E pensando em missões, um amigo me falou esse dia: pastor, o senhor gosta mesmo de missões, né? Eu falei: gosto, eu amo missões. Porque tudo que eu falava com ele, falava alguma coisa de missões. É a nossa vida, é a obra missionária. E quando nós pensamos em missões, e tanto missões quanto igreja e vida cristã, o fundamento é Jesus Cristo. O fundamento já foi lançado, é sólido, é seguro. Nós só precisamos construir em cima disso, obedecendo a palavra de Deus. Mas tem algumas questões fundamentais que nós precisamos pensar, avaliar, considerar em relação à obra missionária. E nós vamos olhar a vida de Neemias pelo menos um pouquinho, para observar como ele encarou a missão que ele tinha pela frente, de reconstruir os muros de Jerusalém, a cidade e a vida do povo, toda a nação, depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia. Ele tinha uma grande responsabilidade, uma grande missão. E a forma como Neemias encarou essa missão e executou a sua missão, tem muito a nos ensinar como nós, crentes, vamos encarar e executar a nossa grande comissão, que é ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizar, ensinar a palavra de Deus, fundar igrejas e levar pessoas a Jesus Cristo, né? Na nossa missão, o fundamento também já está lançado. É Jesus, é Cristo. Nós não temos que lançar outro fundamento, outra coisa qualquer. Apenas obedecer a palavra dele e cumprir a nossa missão. Neemias sabia disso. Era o plano de Deus aquela restauração. Já tinha sido profetizado, já tinha sido anunciado. Ele sabia que não dependia dele, dependia de Deus. Israel ainda era o povo de Deus. Então ele só precisava ser fiel, fazer o que Deus queria como um instrumento, e Deus faria toda a obra. O mesmo princípio se aplica a cada um de nós. A maneira como Neemias encarou a missão traz alguns desafios para nós, a maneira de encararmos a nossa missão. O que nós olhamos para a vida de Neemias, primeiramente, é que ele amava o povo de verdade. Ele tinha um amor incondicional, um amor sacrificial, o amor verdadeiro, que nós sabemos é o amor de Deus. Vamos ler todo o capítulo, e eu peço a ajuda dos irmãos. Eu vou ler o primeiro versículo, quem quiser pode ler um dos versículos seguintes, tá bom? Neemias capítulo 1, e nós vamos aprender um pouco sobre esse amor sacrificial para encararmos a missão que Deus nos confiou. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Adani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio
que se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia para o teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos procedido ocultamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os direitos que condenaste a Moisés e teu servo. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem fiéis a mim, eu os dispensarei das nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei, eu estarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder, com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, Neemias, ele vivia na cidadela de Suzã, mesmo local onde ocorreram os eventos do livro de Esther. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, ele tinha uma posição privilegiada de acesso a esse rei, posição de confiança. Normalmente os copeiros eram confidentes do rei, eram amigos próximos, e apesar do perigo que corriam de beber um vinho envenenado, uma comida envenenada, algo assim, eles tinham uma vida boa, né? uma vida estabilizada, segura ali. Era a vida de Neemias, mas era algo estratégico. Ele não planejou isso, mas Deus, na sua soberania, planejou. Colocou ele no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Assim como aconteceu com Daniel, com a própria Esther e com José. Foram colocados por Deus em lugares estratégicos para o bem do povo de Deus, para a manutenção do povo de Deus e para a glória do nome de Deus. Então Neemias estava nessa posição. E ele liderou o terceiro retorno dos judeus da Babilônia para Jerusalém. Esse retorno foi em partes. Então Neemias liderou o terceiro retorno com a intenção principal de reconstruir os muros. Ele fez muito mais do que isso, mas se fosse resumir, ele está falando: estou indo lá para reconstruir os muros de Jerusalém, que estão derrubados, e os portões que estão queimados. Então eu vou trabalhar, vou liderar o povo nisso, vou trabalhar nisso para reconstruir. Mas ele reconstruiu toda a cidade, a vida espiritual do povo, a moral da nação. Aí ele trabalhou muito ali para a glória de Deus e para reconstruir o povo que ele amava. E a maneira como ele encarou isso, como ele fez isso, a sua atitude nos ensina como nós devemos cumprir a nossa missão hoje como cristãos, como filhos de Deus, chamados para levar o evangelho ao mundo todo, né? Então nós também estamos em posições privilegiadas. Cada um aqui está. Se você é salvo por Cristo, onde você vive, onde você foi colocado por Deus na soberania dele, Deus tem um propósito quanto a isso. Seu lar, seu trabalho, sua escola, sua vizinhança, sua igreja. Nós não estamos aqui por acaso, nós não vivemos onde vivemos porque as circunstâncias levaram a isso. Deus está no controle de todas as coisas. E assim como Neemias, nós temos que entender isso e saber: Deus me colocou aqui, Ele quer me usar de alguma maneira para a glória dele e, claro, para levar o evangelho, porque é para isso que nós fomos salvos, separados, chamados, e para isso que estamos aqui. Então nós podemos e devemos fazer muito, tendo a compreensão disso. Portanto, amados, nós precisamos encarar a nossa missão, a grande comissão, que não é só para os missionários, mas para todo salvo, para todo discípulo, para toda a igreja de Cristo, com um amor sacrificial, que é o amor verdadeiro, incondicional, o amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 5:5. O amor deve marcar a nossa vida como cristãos, não é? Até na aula os irmãos estavam falando um pouco sobre isso, sobre o amor, né? O amor mútuo ali entre o povo de Deus. Então nós devemos amar de verdade, encarar a missão com amor verdadeiro, demonstrando interesse real
pelos perdidos, por aqueles que sofrem. Nós olhamos aqui os versículos de 1 a 4 e nós vemos que esse amor marcou Neemias desde o início. Ele estava ali vivendo a sua vida, chegou um dos seus irmãos, Anani, e passou algumas informações. Então, olha como Neemias tinha interesse pelo povo dele. Primeiro, no versículo 2, ele procura saber como eles estão. Então ele fala, como é que está o povo que ficou lá? Como que está vivendo o nosso povo lá em Judá? Como está vivendo o nosso povo lá em Jerusalém? Ele procurou saber, ele se importava, ele pensava neles. E ele perguntou por eles, ele não era indiferente. Também ele sofreu ao saber da situação, ele não só perguntou, mas quando o irmão dele contou e falou como a situação estava, ele sofreu. Neemias chorou, o texto diz que ele se assentou, chorou e lamentou por alguns dias. Não foi só um choro momentâneo, uma emoção, uma tristeza, foi um sofrimento verdadeiro. Por dias ele sofreu ao pensar na situação em que o povo, a grande miséria e caos em que o povo se encontrava lá em Judá. Então o interesse dele pelo povo, o seu povo de Judá era real, era verdadeiro. Ele se compadeceu deles, ele se colocou no lugar, sentiu a dor. Ele amava aquele povo de verdade. Amados, foi isso que Jesus fez por nós naquele texto que eu coloquei no final da apresentação. Quando ele caminhava ali com seus discípulos, fazendo milagres, ensinando, pregando, ele parou e olhou aquelas multidões e ele teve grande compaixão delas. Ter compaixão é sentir a dor, é se colocar no lugar. Jesus amou aquelas pessoas e é assim que nós devemos viver como crentes, como pequenos cristos, como cristãos, amando de verdade, tendo interesse. E só assim nós vamos poder cumprir a grande comissão. A nossa sociedade, de maneira geral, tem se tornado insensível, indiferente a tudo, egoísta, materialista. Nós nos tornamos aos poucos acomodados, com vidas superficiais e infelizmente muitas vezes inúteis quando pensamos no reino de Deus e na eternidade, porque nós pensamos só em nós e, como a Bíblia diz, em nosso próprio ventre. Isso na sociedade em geral, mas infelizmente a igreja às vezes vai acompanhando e muitos crentes têm vivido da mesma maneira, mas não podemos viver assim, nem para com os que estão perto de nós, ao nosso redor, que devemos evangelizar, quanto os que estão longe, com os quais devemos realizar missões e alcançá-los com a pregação do evangelho, fundando novas igrejas. Temos que parar, irmãos, e pensar na situação dos perdidos, tanto os que estão próximos a vocês, quanto os que estão ao redor do mundo, considerar o destino deles. Estão caminhando para o fogo eterno, inúmeros povos, países, cidades que não têm Bíblia, não tem nenhuma igreja que prega o verdadeiro evangelho, não tem missionários presentes, não conhecem Jesus, não sabem nada sobre a eternidade, não tem o evangelho de Cristo, e a miséria em que eles se encontram é muito maior do que a miséria em que o povo de Judá se encontrava na época de Neemias, pois é espiritual e é eterna. Se Jesus não chegar para mudar, eles vão ser condenados por toda a eternidade. Então a gente precisa saber sobre o campo, prestar atenção nas notícias do mundo, não apenas assistir o jornal ou ler notícias na internet, interessante e tal, mas saber que isso é real, são pessoas reais que não conhecem a Cristo, e nós precisamos fazer alguma coisa, prestar atenção às cartas dos missionários, para entender o que está acontecendo, suas necessidades e como é o campo e o que as pessoas estão precisando, e sentir tristeza por isso. Neemias, ele compreendia a seriedade do pecado. Do versículo 5 a 8 nós vemos ele orando, parte da sua oração, e ele se entristece com o pecado. Ele entendia o que era o pecado e as consequências do pecado, e ele sabia que o povo estava sofrendo aquilo por culpa deles mesmos. Ele sabia que isso é culpa nossa. Nós desobedecemos a palavra de Deus, a lei do Senhor, nós nos tornamos idólatras, nós pecamos, nós nos afastamos de Deus e agora estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Então eles estavam no cativeiro porque desobedeceram abertamente a palavra de Deus. Era consequência do pecado deles. E é interessante que Neemias ele se inclui com o povo. Ele não é hipócrita, ele não julga o seu povo, fala, vocês pecaram. Ele fala, nós pecamos. Nós temos desobedecido, nós não guardamos a sua palavra e agora nós estamos sofrendo. Quando nós entendemos a seriedade do pecado, nós não brincamos com ele. Quando nós entendemos as consequências do pecado, a seriedade, não tem como ficar indiferente à situação das pessoas ao nosso redor. Elas não conhecem Jesus, estão perdidas, são escravas do pecado, sem esperança, sem alegria, sem paz, cegas, enganadas nas garras de Satanás, em depressão, sem Deus, sem Cristo, condenados ao fogo eterno. E tudo isso anestesiado com as religiões falsas, as seitas,
o materialismo, o mundanismo, o satanismo e todas as coisas que enganam as pessoas e fazem elas se sentirem bem, ficam anestesiadas. Então, a passos largos indo para o inferno e se sentem bem ainda, porque eu tenho minha religião, eu tenho meu dinheiro, eu tenho a minha vida, não se preocupam com a sua alma e o relacionamento com Deus. Então a missão que temos pela frente é bem desafiadora, é bem difícil. Como missionário há quase 12 anos no campo, eu digo para os irmãos, não é fácil, mas a gente tem que entender isso, a seriedade do pecado. Nós temos a solução, não é verdade? Nós temos Cristo. Cristo é a única solução para o pecado, e nós temos que anunciar Cristo, apresentar Cristo, levar Cristo aos perdidos, para que eles possam ter alguma esperança e a chance de crer no Salvador, se arrepender do pecado, serem salvos dessa vida medíocre e miserável em que estão por causa do pecado. A miséria dos perdidos ao nosso redor é muito pior que a miséria em que Jerusalém estava na época de Neemias. Quando nós chegamos lá, na Serra da Canastra, algo que tocou muito o nosso coração, tanto em São Roque, primeiro nós vivemos 5 meses em São Roque, até nos mudarmos para Vargem Bonita. Algo que nas duas cidades marcava muito, era depressão profunda, consequência de toda a história da cidade e do espiritismo que dominava. Eles não conheciam o verdadeiro evangelho, né? Pouquíssimas pessoas já tinham ouvido falar de Cristo de verdade, né? Tinha muito suicídio, um índice muito alto de suicídio. Nos primeiros dias lá, se suicidou um senhor chamado Miguel. Então, como era o mesmo nome que o meu, aquilo chamou muito a nossa atenção. Então a pessoa se enforcando, dando um tiro na própria cabeça, e vários tipos de maneiras de se suicidar por causa da depressão, não tem esperança. Isso ainda acontece, mas naqueles primeiros anos tinha um grau muito maior de intensidade. Trevas espirituais, as pessoas vazias, no fundo do poço mesmo. Pastor, mas em todo lugar tem, mas sabe, quando a gente chega numa cidade pequena, a gente sente mais. Não é que fazendo comparação, mas a vida aqui em Curitiba e região, uma cidade grande, cada um está vivendo a sua vida, aquela correria, não é? Então a gente cruza por pessoas na rua, nem conhece ninguém, raramente tem um conhecido, é aquela vida, aquela correria para a escola, para trabalho, mas ali não, a gente conhece todo mundo, vê todo mundo, todo dia praticamente, e parece que a gente sente mais a dor das pessoas, e aquilo tocou em nosso coração, e Deus nos desafiou a ir para lá, para fazer alguma coisa. Amados, nós temos demonstrado interesse real pelos que sofrem, pelos perdidos, temos nos preocupado com a situação deles a ponto de ter disposição de fazer alguma coisa. Nós devemos encarar a missão com amor sacrificial, demonstrando então interesse real pelos que sofrem e também nos apegando às promessas e à palavra de Deus. Nós olhamos aqui do versículo 8 ao 10, a forma como Neemias encarou essa missão, e o que motivou ele a agir não foi o sentimento dele, isso mexeu com ele, a tristeza, a dor, aquela emoção, mas não foi por isso que ele foi lá para ajudar. Ele fez isso firmado nas promessas e na palavra de Deus. Ele sabia que estava escrito na palavra de Deus que Deus iria restaurar a nação, que Israel ainda era o povo de Deus, apesar de todo o pecado, que depois de 70 anos o cativeiro iria acabar. Ele conhecia as profecias, ele conhecia a palavra, ele conhecia o Deus soberano. Então, firmado nisso, ele foi e realizou a sua missão, né? Israel, apesar de tudo, ainda era o povo de Deus. E Neemias sabia disso, e com essa convicção, firmado nisso, ele tinha certeza que a sua missão seria bem sucedida. Ele não pensou, olha, eu sou muito capaz, eu tenho muitos talentos, eu sei fazer muitas coisas, eu vou lá restaurar a minha nação. Não, ele falou, Deus quer essa restauração, Deus tem esse plano, Deus vai fazer a obra, porque está escrito na Bíblia, ele quer que isso aconteça. Então, firmado nisso, ele foi, sabia que ele seria apenas um instrumento. O mesmo se aplica para todos nós hoje, né? Diante da missão que temos pela frente, que aos nossos olhos pode parecer impossível ou muito difícil, como é que eu vou fundar igreja num lugar que não tem nada? Como que eu vou pregar o evangelho para pessoas que não querem saber de Jesus, de Deus, de Bíblia, de igreja, né? O nosso mundo, as coisas que estão acontecendo. Amados, não depende da gente, das circunstâncias, das emoções, dos sentimentos, nem dos perdidos. Essa obra depende totalmente de Deus e da sua palavra. E é firmado nisso que a gente tem que ir, por todo mundo, fazer discípulos, batizar, fundar igrejas, pregar o evangelho, porque não é plano nosso, não é ideia humana, é o plano de Deus, é o plano eterno, soberano, perfeito, e nada pode mudar isso. Está escrito na palavra, é ordem do Senhor, e nós temos as promessas, inúmeras promessas. Por exemplo, em todos os evangelhos, em Atos, nós temos a grande comissão, como uma ordem de Deus para nós, não uma opção.
Então, Jesus repete essa ordem várias vezes, e os evangelistas e Lucas repetem isso, em todos os seus textos. Jesus nos disse o que fazer, ele disse tudo: vai e pregue, batize, ensine, faça discípulos. Ele afirmou em Mateus 28 ter toda a autoridade no céu e na terra. Ele falou: por causa dessa autoridade, então vão e façam discípulos. E ele prometeu estar conosco todos os dias. Não apenas prometeu, ele afirmou: eu estou com vocês, não tenho dúvida disso. Então Jesus está presente conosco quando pregamos o Evangelho, quando cumprimos a nossa missão. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, diz que no céu haverão pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Então a gente pode ir para a tribo mais distante do mundo, podemos ir para a Serra Leoa, para o Japão, para qualquer cidade do Brasil, qualquer estado do Brasil, qualquer bairro aqui em Curitiba, em Pinhais. Pelo menos uma pessoa vai se converter, pelo menos uma pessoa Deus vai salvar, porque vai ter pessoas de todo lugar lá no céu, adorando ao Cordeiro que deu a vida e salvou o seu povo com o seu sangue. Então a gente tem certeza por causa disso do sucesso da nossa missão. Não depende da gente, não depende do mundo e de nada mais, depende só de Deus e da sua palavra. E tudo que a gente tem que pregar e ensinar está aqui na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A gente não precisa inventar nada, apenas pregar o que Deus já nos revelou de forma perfeita. Então, firmado nisso, na ordem de Deus, a gente tem que ir e pregar o Evangelho. Ah, pastor, eu não sei, eu não dou conta, eu não consigo, eu tenho medo, eu tenho vergonha de evangelizar, eu não sei o que falar, eu não posso ser um missionário. Se a gente obedece o que Deus mandou, Ele vai fazer a missão ser bem sucedida. Foi assim que Neemias foi e é assim que nós devemos ir até os perdidos e pregar. Temos obedecido, temos nos firmado na palavra e confiado e ido avante e levado a mensagem de salvação aos perdidos? Confiemos, irmãos, na palavra de Deus. Ela é perfeita, viva, eficaz, ela é poderosa, ela muda vidas, ela transforma vidas. É por meio dela que nós seremos bem-sucedidos, é por meio dela que nós vamos amar os perdidos. Não depende do nosso sentimento, mas da palavra de Deus. Foi assim que Neemias foi, amou os judeus, ao seu povo, encarou a missão, firmou na palavra e foi lá, começou e permaneceu e cumpriu a sua missão. E é assim que nós vamos cumprir a nossa também. E por último, amados, nós devemos encarar a missão com amor sacrificial, dispondo-nos a fazer alguma coisa. Dispondo-nos a fazer alguma coisa. Versículo 11, olhem comigo mais uma vez, por favor. Ainda na sua oração, Neemias diz: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Talvez vocês já tenham assistido um desenho animado chamado Robôs. Eu gosto muito desse desenho, nós já assistimos várias vezes e as crianças assistem de vez em quando. Mas desde a primeira vez que eu assisti, eu já vi uma aplicação missionária ali na hora. O personagem principal é um robozinho construtor, ele gosta de consertar as coisas, e quando ele vê um robô com uma dificuldade, ele vai lá e conserta, ele tentava ajudar. E ele tinha um lema: viu a necessidade? Faz. Era o lema desse robozinho. Esse deve ser o nosso lema como cristãos. Viu a necessidade? Faz. Não adianta a gente fingir que nada está acontecendo, virar as costas. Ah, não é meu problema, não sou eu que tenho que resolver isso, deixa para outro fazer. Não. Tem alguém precisando de Cristo? Eu vou pregar. Tem alguém que nunca ouviu de Jesus? Eu vou. Tem alguma cidade que precisa do Evangelho? Eu vou. Tem algum serviço para ser feito na igreja? Eu vou fazer. Tem necessidade? Vamos fazer. Deve ser o nosso lema como cristão. Neemias tinha essa atitude. Ele estava lá vivendo a sua vida, tranquilo, seguro, calmo, não precisava se preocupar com nada. Humanamente ele não tinha nada a ver com aquilo, a não ser que era o povo dele, mas ele deve ter nascido lá na Babilônia mesmo, foi criado lá, estava tendo o trabalho dele. Eu vou só orar aqui para Deus cuidar do meu povo. Não, mas ele viu a necessidade e ele se dispôs a fazer alguma coisa pelo seu povo. Deve ser a nossa atitude. William Wilberforce, que foi um dos responsáveis por a abolição da escravatura, da escravidão na Inglaterra, ele disse o seguinte, falando para as pessoas que viram a situação dos escravos, ele disse: após ouvir tudo isso, talvez decida olhar para o outro lado, mas nunca poderá dizer que não sabia. A gente pode fingir que não vemos nada, mas nós sabemos. Nós não podemos olhar para o outro lado, nós temos que fazer alguma coisa. Foi o que motivou ele a agir, apesar de todas as dificuldades,
para lutar e tentar acabar com a escravidão na Inglaterra. E Deus usou esse homem para fazer isso. E Deus quer nos usar para libertar as pessoas da escravidão do pecado e das garras de Satanás. Mas se a gente fingir que nada está acontecendo, nós não podemos ser usados. Neemias não apenas sentiu, não apenas chorou, não apenas orou, mas ele decidiu agir, fazer alguma coisa, pôr a mão na massa. Ele quis participar, ele quis ir até lá. Então ele orou, ele fala: Deus, eu quero fazer alguma coisa. Eu sou copeiro do rei, eu não posso sair por minha própria vontade. Tem misericórdia de mim, me ajude a ter sucesso. Eu vou conversar com o rei, eu vou pedir autorização. Eu quero ir lá fazer, cuidar do povo, reconstruir a cidade. Me ajuda. E Deus atendeu o pedido de forma maravilhosa, tocou no coração do rei, porque Deus tem o coração do rei nas suas mãos. Ele move o coração dos reis como ele quer, na hora que quer. E ele moveu o coração do rei ali e liberou Neemias e mandou Neemias e deu um monte de ajuda para Neemias, um monte de coisa, muito mais do que ele podia esperar, pensar ou imaginar. E ele faz isso conosco. Quando nós chegamos em Vargem Bonita, Deus fez tanto milagre, coisa que nós nunca imaginávamos. Ele foi abrindo uma porta atrás da outra, e a gente pensava: como que nós vamos começar uma igreja? Nunca fizemos isso, a gente não sabe nem por onde começar. Aí Deus levanta um irmão, faz uma coisa aqui, outra ali, vai dando muito mais do que a gente pede ou pensa, como a Bíblia nos diz. E em Piuí tem sido assim. Mas a gente foi. O ir é um ato de amor. O ir até os perdidos, seja para evangelizar quem está perto, ou fazer missões com os que estão longe, é um ato de amor. Ficar parado não é amor. Não adianta a gente falar de amor, não adianta a gente cantar sobre amor. Os casais entendem bem isso, não é? O marido fala para a esposa: eu te amo, pode até cantar uma música, mas se ele não faz nada por ela, que amor é esse? Não é amor. Ou vice-versa, que normalmente é os homens que fazem mais isso, né? Mas o amor verdadeiro, ele é o quê? Ele é falado, é bom falar, é bom ouvir, mas ele é provado, ele é vivido. Deus nos amou e ele provou esse amor nos dando o seu único Filho. Jesus nos amou e provou esse amor fazendo o quê? Dando a sua própria vida. Nós temos que provar o amor pelos perdidos e por Deus, indo até eles para levar a palavra, levar o evangelho, levar Jesus. Amor sacrificial não é da boca para fora. Neemias, irmãos, ele decidiu abrir mão de tudo, ele decidiu perder tudo: a vida no palácio, seu emprego, sua estabilidade social, sua estabilidade financeira, a segurança, a tranquilidade, o conforto, tudo que ele tinha ali para encarar o sofrimento de perto. Ele foi estar junto do povo, viver num lugar ali naquele momento pequeno, porque tinha sobrado pouquíssimas pessoas em Jerusalém, um lugar pobre, miserável, sujo, destruído, cercado de inimigos que odiavam aquela nação, e ele foi ali para ajudar as pessoas nas suas necessidades, pessoas que não queriam ajuda, eles não queriam, e muitos falam: não, a gente não quer você, o que você está fazendo, o que você pensa que é? E acontece alguns problemas desse ao longo do texto, mas ele sujou as mãos, literalmente ele pôs a mão na massa, ele trabalhou pesado, ele assumiu sérias responsabilidades por amor àquele povo, para ajudar aquele povo, e isso é amor. Ele amou aquele povo de verdade, e ele provou esse amor com a vida dele. Nós temos amado de verdade os perdidos, ou os nossos irmãos, ao nosso Deus? Jesus nos amou e se sacrificou por nós, e nós devemos nos sacrificar. O amor deve marcar a vida da igreja, a vida dos crentes, é o que prova que somos discípulos de Cristo, e só assim nós vamos encarar a missão e cumpri-la com fidelidade. Um missionário do passado, chamado David Brainerd, que foi missionário entre os índios lá nos Estados Unidos, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me até os confins da terra, longe de tudo que se chama conforto, envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço e para promover o teu reino. E esse homem viveu apenas 33 anos, no sofrimento mesmo, mas levando o evangelho para os índios lá nos Estados Unidos. E Deus usou a vida dele para que muitas almas fossem salvas, muitas vidas transformadas. Deve ser a nossa disposição, a nossa oração. Se nós não nos dispormos a fazer algo aí em relação aos perdidos, não estamos amando, não estamos cumprindo nossa missão, não estamos vivendo para o que Deus nos salvou, nos chamou. Não estamos imitando Jesus, nosso Salvador, que deu a vida por nós, que veio até nós, que se fez um de nós. Temos que fazer algo, como Neemias, levantar do nosso lugar e agir, abrir mão do nosso conforto, abrir mão da nossa segurança, abrir mão da nossa vida, se for necessário, ter disposição de morrer por Cristo, para que pessoas conheçam Jesus como Salvador,
para que a gente cumpra a nossa missão. Foi isso que Jesus fez, os discípulos, Paulo, os missionários ao longo da história, e muitos crentes têm feito hoje ao redor do mundo, especialmente no Oriente Médio, na Ásia, nos países onde a igreja é perseguida, e já fizeram no Brasil por muitos anos. Eu abro um parêntese aqui, e uma questão sobre chamado. As pessoas sempre me perguntam: pastor, como é que foi o seu chamado? Como é que o senhor sabe que é chamado? Como é que eu sei que eu sou chamado? Ou dizem: eu não sou chamado para missões, eu não sou chamado para pregar o evangelho. Irmãos, me digam, quando foi que Neemias foi chamado por Deus aqui para ir para Jerusalém? Onde o texto diz que Deus o chamou? Não diz em lugar nenhum, porque não teve chamado. Ele apenas viu a necessidade. Claro, o Espírito Santo trabalhou no coração dele, mas ele decidiu agir diante daquilo que tinha pela frente, firmado na palavra de Deus. Então, ele não ouviu uma voz, algo sobrenatural, um raio, nada disso aconteceu. Ele sabia o que estava escrito na palavra e ele decidiu ir. Então a gente fica esperando um chamado. Não, a gente tem que obedecer. Sophie Miller, uma missionária nas selvas amazônicas, em 1944 disse: eu não tive um chamado, li uma ordem e obedeci. Eu não tive um chamado, li uma ordem, que é a grande comissão, e obedeci. E Hudson Taylor, que foi missionário na China, ele disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, mas uma ordem para ser obedecida. Não é uma opção para nós, precisa esperar chamado para fazer o que Jesus mandou. É um mandamento, é ordem, é só obedecer, ir pregar, evangelizar e fazer missões ao redor da terra. Então, se estamos aqui, se você está aqui nessa noite como um crente, lavado pelo sangue de Cristo, salvo pela graça de Deus, parte da sua igreja, nós temos que encarar a missão de uma maneira especial, com amor sacrificial. Como eu disse no início, nós estamos em posições privilegiadas. Nós sabemos muito mais sobre Deus, sobre Jesus e a salvação do que a maioria das pessoas na face da terra, do que a maioria das pessoas ao nosso redor, e Deus quer nos usar como usou Neemias. Mas para isso, nós temos que demonstrar interesse real pelos perdidos, temos que nos firmar nas promessas e na palavra de Deus, e temos que nos dispor a fazer alguma coisa, não apenas a continuar vivendo nossas vidas, a fazer algo mais, a entregar um folheto, a dar um melhor testemunho, a convidar pessoas para os cultos, a oferecer um estudo bíblico, a assumir o ministério, a deixar tudo e ir para um campo distante, ou deixar às vezes um período de férias pelo menos para ajudar num campo missionário. Tem muitas maneiras de realizarmos a obra de Deus, mas todas vão envolver um amor sacrificial, um amor verdadeiro. Senão não faremos missões, não cumpriremos a grande comissão. A missão de Neemias aos judeus e a de Cristo por nós se resume no ir. Jesus veio até nós, Neemias foi até o seu povo, nós devemos ir até os perdidos. E eu termino, amados, com uma frase de Jim Elliot, que foi um mártir no Equador na década de 50, junto com outros quatro amigos, né? Ed, Nate, Pete e Roger, e eles foram até os índios Aucas, lá no Equador, uma tribo violenta e não alcançada. Enfrentaram tudo e todos para chegar naquela tribo e levar o evangelho. Essa história é retratada num filme chamado Terra Selvagem, em vários livros, né, que os irmãos podem ler. E eles foram mortos ali pelos índios. Um dos primeiros contatos, os índios de forma covarde e cruel mataram os 5 missionários. Eles tinham armas, mas decidiram não se defender, porque eles sabiam: nós estamos preparados para a eternidade, e eles não. E se nós fizermos alguma coisa, vai contra tudo que viemos fazer. Deram a vida por aqueles índios, literalmente. Não puderam pregar o evangelho, não tiveram tempo para isso. Mas no sacrifício desses jovens, alguns membros da família deles voltaram depois para a mesma tribo, não para se vingar, mas para continuar o trabalho. E isso quebrou aqueles índios totalmente por dentro. Eles não entendiam, a cultura deles era de vingança, e vingança, e vingança. Então eles vieram para nos matar, mas não, eles vieram para nos amar. E aqueles familiares ficaram ali, cuidaram dos índios, pregaram o evangelho, e Deus salvou aquela tribo. Muitos índios ali se converteram a Cristo, foram transformados pela graça de Deus, né? E assassinos dos missionários se tornaram amigos. Um deles batizou o filho de um deles, né? Uma obra milagrosa que só Deus pode fazer, irmãos. Mas Jim Elliot, ele disse: não é tolo quem abre mão do que não pode guardar,
para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo quem abre mão do que não pode guardar, que é as coisas do mundo, o dinheiro e as coisas materiais, a nossa própria vida, para ganhar aquilo que não pode perder, que são os galardões, a glória de Deus, as vidas que serão salvas estarão conosco no céu por toda a eternidade. Nós não somos tolos se abrir mão de tudo aqui, por melhor que seja, porque a gente não vai levar nada, mas nós ganharemos muito. Nosso Deus será glorificado, vidas transformadas, igrejas fundadas, e ainda teremos galardões no céu. Nós temos vivido assim? Senão o que falta para encararmos a nossa missão com este amor, que Neemias encarou a sua, com quem Jesus encarou a sua, e por isso estamos aqui, porque Ele nos amou e deu a vida por nós. Irmãos, vamos amar de verdade os perdidos, o nosso Deus, vamos fazer missões, vamos amar sacrificialmente. É o desafio que eu lanço à amada igreja. E se porventura você está aqui nessa noite e ainda não conhece a Cristo como seu Salvador, Ele ama você. Ele morreu na cruz em nosso lugar. Ele derramou o seu precioso sangue para nos lavar dos pecados e nos dar a salvação, uma nova vida e a vida eterna. Mas é preciso se arrepender e crer, depositar a fé somente nele. Você já crê em Jesus como seu Salvador? Se você não é salvo, creia nele hoje, o mais rápido possível. Receba o seu amor, a sua salvação. E se você já recebeu essa salvação, passe à frente este amor. Vá, ame de verdade, ame sacrificialmente, e assim cumpriremos a missão que Deus nos deu, a nossa grande comissão. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, por este culto, esse tempo precioso de comunhão, de adoração, privilégio que temos como filhos teus. Obrigado pela tua palavra, pelo exemplo de Neemias e a forma como ele cumpriu a missão que o Senhor o confiou. Ajude-nos, ó Deus, a ter a mesma disposição, a mesma atitude, o mesmo amor. A olharmos sempre para Cristo, teu Filho, o sacrifício dele na cruz do Calvário, nos firmarmos em tua palavra perfeita, ó Deus, e nos ajude a ir até os perdidos, tanto os que estão perto quanto os que estão longe, para pregar a tua palavra, anunciar o teu evangelho, fazer discípulos, fundar igrejas, ter uma vida útil, ó Deus, que vai ter valor por toda a eternidade. Abençoe esta igreja, que todos os irmãos aqui juntos amem ao Senhor e cumpram a missão com amor sacrificial. Todos amem uns aos outros e levem o evangelho a este bairro, a esta cidade, ao nosso estado, ao nosso país e até os confins da terra. Abençoe o pastor e sua família, cada membro aqui, cada irmão. E se porventura alguém aqui não tem Cristo, o Senhor conhece, rogamos que o Senhor salve, Pai. Que o teu Espírito convença do pecado e leve a fé no teu Filho Jesus. Obrigado por todas as bênçãos. Nos ajude diante da nossa missão. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço aos irmãos e desejo assim com as bênçãos do Senhor. Pastor. Obrigado, meu caro. Grande bênção, viu? Amém. Que noite especial. A palavra de Deus foi pregada. Que possamos vivê-la. E eu vou convidar o Léo para nos dirigir em último cântico.
Querido Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra hoje à noite pregada, pelo que aprendemos. Ajuda-nos, Senhor, a viver isto. Faça, ó Deus, da Tua palavra uma realidade em nossas vidas e que, saindo, Senhor, das portas da nossa igreja, possamos estar indo, fazendo discípulos, obedecendo, ó Deus, aquilo que o Senhor, Pai, nos ordenou. Ó Deus e Pai, nós somos gratos porque esta foi a Tua vontade hoje e nós queremos obedecer. Torna-nos sensíveis para isso. Querido Deus, agora nos despedimos com alegria de ouvir a Tua palavra, alegria de estar, ó Deus, neste culto com os irmãos, e pedimos que o Senhor nos despeça em paz aos nossos lares, nos dando uma semana cheia de bênçãos e alegria, porque vivemos para o Senhor. Abençoa, Senhor, cada família da Tua igreja, cuida, Senhor, de cada um, e nós, ó Deus, Te louvamos por este privilégio, esperando estar juntos em breve, e oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Após uma oração silenciosa, o nosso culto está encerrado. Deus os abençoe.